Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos gratos ao Senhor por mais uma vez Ele nos conceder a sua graça de estarmos reunidos, de estarmos juntos nesta casa que foi preparada para o seu povo se reunir e adorar Ele. E como disse o irmão Irlanda, eu estava um pouco enferrujado, né? Já vai ficando assim meio nervoso de ministrar, mas nós não queremos que isso aconteça, né, irmãos? Porque aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não podemos fugir desse chamado. Então, os irmãos ficam orando por nós, para que possamos aqui transmitir o ensino da palavra de Deus com clareza, com sabedoria, né, irmão Oswaldo? O Oswaldo que já orou por mim hoje, de madrugada, olha aí. Então a gente está aqui mais confiante. Irmãos amados, a nossa lição de hoje é a lição de número 11, né? Faltam apenas mais 2 lições para a gente encerrar esse trimestre, que para mim, irmãos, tem sido muito proveitoso. Não sei se vocês pensam assim, né? Mas esse tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós vemos aqui que há 2 forças se confrontando, né? A igreja, que é o povo de Deus, que são os eleitos de Deus, e que tem que viver no mundo contrário, no mundo que se opõe, né? Em meio a um sistema antagônico. Mas o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, amém? Então nós estamos aqui, né? Só que isso não é fácil, esta luta, este combate tem que existir, e a igreja dos dias atuais precisa estar primeiramente ciente deste confronto que há, né? E precisa estar preparada para enfrentar os desafios. E o que estamos fazendo aqui é isto, estamos nos preparando. Será que você tem palavras para contra-argumentar com aqueles, né, que vêm negar as verdades bíblicas, que vêm contradizer a palavra de Deus, ou mesmo venha questionar, como disse Pedro, né, as razões da nossa fé? E quem estuda, quem se dedica ao estudo da palavra, através da escola bíblica, através de uma dedicação pessoal também, extra igreja, extra escola dominical, né? Ou seja, na sua própria casa, nos seus momentos ali de folga, o irmão tem aquele hábito santo de estudar a palavra de Deus, então você está realmente se preparando, né, para esses combates. Às vezes a gente está no ambiente de trabalho, alguém chega, diz uma piada, alguém diz alguma coisa, né, ou pergunta alguma coisa, e aí é o momento de a gente pôr em prática aquilo que temos aprendido a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, cultivando a convicção cristã é o tema da nossa 11ª lição. Cultivar, os irmãos entendem bem, né? Cultivar é um termo da agricultura, significa plantar, regar, é todo esse processo necessário para que você possa colher um fruto de um trabalho, tá certo? E nós estamos aqui para aprender a cultivar o que, irmãos? A convicção cristã, né? Eu até, viu, Felipe, acho que daria para dizer as convicções cristãs, né? Porque ele vai nos apontar 3 aspectos da convicção cristã. Quem estudou a lição em casa? Quem deu uma lidazinha, pelo menos? Olha, façam o dever de casa, viu, pessoal? Vocês têm a revista, subsidiada aqui pela igreja, e você não deve chegar aqui somente para ouvir o ensinamento, né? O professor, assim, esmiuçando, né? Como aquele passarinho que fica no ninho só esperando a mamãe já
com a comida mastigada e colocar na boca, né? Você já tem a maturidade, a capacidade de também realmente se alimentar por conta própria. Faça isto. Durante a semana, você leia o assunto, anote as suas dúvidas, e aí você vai ter um melhor aproveitamento do estudo aos domingos, né? Às vezes a gente pensa que a escola dominical ela é um culto igual aos demais. É um culto, sim, nós estamos reunidos, nós adoramos a Deus, mas ela tem um diferencial, né? Ela tem esta proximidade que você pode dialogar, em que você pode participar, e isto você deve realmente valorizar. Eu vou para a escola, mas eu já estudei, e ali, eu não vou fazer pegadinha com o professor não, mas se for necessário tirar alguma dúvida, eu vou tirar, né? E assim você vai crescer muito mais na graça e no conhecimento, tá certo? E eu pergunto, quem foi que estudou a lição? Quem leu aí? Ninguém? Ali tem uma mãozinha levantada, graças a Deus, né? Irmãos, eu até queria dar aqui uma dica, uma indicação para vocês de como ter um melhor aproveitamento, né? Aqui nós temos, olha, um devocional, né? Você pega aqui a leitura diária e você vai ver todo dia da semana, você pode ler, né, um versículo desse, um texto desse indicado, tá certo? E esses textos, eles são citados na lição. E isto vai lhe ajudar realmente assim a ter uma compreensão melhor. E até o irmão pode fazer o seu devocional, lê o texto, faz a sua meditação, faz a sua reflexão, a sua oração, né? E ali o irmão está também sendo fortalecido na fé. E aí tem até sábado, né? Porque no domingo é a própria lição. Meus queridos, eu quero também, eu quero agora passar ao estudo, porque o tempo passa rapidamente, né? Eu exorto muitos professores aqui para cumprir o horário, eu quero também cumprir o horário para depois não ser cobrado. Introdução, irmãos, vamos à nossa introdução. Está todo mundo pronto aí para o estudo, para entrarmos neste, né, momento de aprendizado? Vamos lá. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Aqui nós já temos o primeiro argumento, a declaração aqui do nosso comentarista. Um mundo de incertezas, e nós estudamos muito bem isso ao longo do trimestre. Nós estamos vivendo os tempos do relativismo. O que é o relativismo, pessoal? É uma doutrina, né? Vamos dizer assim, é uma teoria de que não existem verdades absolutas, não existem certezas. Então, nada mais, né, pode ser definido de uma forma única, universal, porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e não existe uma única verdade. Este é o relativismo em que nós vivemos nos dias atuais, um mundo de incertezas, né? Como é que a igreja pode se posicionar? Como nós cristãos podemos nos posicionar? Nós precisamos, ao contrário do mundo que não tem certeza de nada, nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter certeza, porque convicção significa o quê, pessoal? O que é uma convicção? Você está convicto? Certeza de fazer aquilo ou pronto, o irmão Oswaldo disse aqui, a irmã também disse lá, a certeza, né, absoluta de que esta cadeira que é que vocês estão sentados, vocês têm certeza disso? A vista não está enganando vocês? É isso que o mundo quer dizer. Não, mas você está vendo azul, mas não é azul, né? Pode ser preta, se o outro ali tiver um problema na vista, é preto. Mas independente, se o outro tem problema na vista, o problema é dele, não é da cor. A cor é azul, né? E nós precisamos, irmãos, ter mais esta segurança. Tá certo? Nós vamos adiante. Então, precisamos. Paulo disse em 2 Timóteo, ali na sua última epístola a Timóteo, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Olha aí, Paulo, ele só pregava e teve êxito no seu trabalho, né, missionário, porque ele era um homem de grandes convicções, tá certo? Eu não quero dizer que uma pessoa seja
teimosa, né, irmãos? Também tem aquela pessoa que você mostrando a verdade, mostrando os fatos, mesmo assim ele vai continuar dizendo que pau é pedra, né? E você, não, rapaz, é material diferente. Olha, aqui a matéria como é diferente, mas não, eu aprendi assim e assim vai ser até o final, né? Nós não podemos também entrar por este caminho. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nós vamos ver aqui que durante a lição, né, Paulo enfrentou muitas tribulações, perseguições, mas ele manteve a convicção, porque às vezes, né, a pessoa é muito convicta quando está tudo bem, mas quando vem assim um vendaval, algo contrário, então ele, rapaz, eu não vou mais afirmar desta forma não, e ele quer mudar, né? Quantas pessoas sob tortura, elas mudam as suas versões sobre os fatos, né? Não, eu disse isso naquele momento, mas agora a verdade é esta. Aí vem uma nova situação, ele muda de novo, né, a sua versão. A gente vê muito isso aí nos noticiários, né, dos políticos, quando são pegos em algum ato ilícito, então eles fazem as suas delações e mudam depois a versão, né? Assim também pode acontecer conosco, irmão. Hoje as igrejas estão superlotadas, mas digamos que haja uma perseguição, digamos que haja realmente assim, algo que venha a provar a fé de muitas pessoas, né? E aí quem sabe aqueles que vão permanecer, quem sabe aqueles que vão negar, quem sabe aqueles que vão fazer como Pedro, quando foi ali pressionado, né, ele disse, não, eu não conheço esse homem, e negou veementemente, né, que não conhecia Jesus, tendo andado com Jesus naquele dia, né, tendo estado ao lado de Jesus naquele mesmo dia. Então precisamos ver isto, que a convicção ela deve permanecer independente das circunstâncias adversas. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. Então, eu estava dizendo, são convicções, né? Nós vamos ver que Paulo não tinha apenas convicção espiritual, mas ele também era convicto dos valores do evangelho, da moral, né? Ele também tinha convicção social, do bem-estar que o evangelho promove na vida das pessoas. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. O objetivo maior de nossa lição é este, é despertar em cada um de nós o desejo de permanecer sendo dignos embaixadores ou representantes de Cristo aqui na terra. Amém? A jovem aí não quer ir lá para os jovens, não? Quer ficar aqui com os velhos? Olha, os irmãos se ofenderam aqui, ó, Oswaldo se ofendeu. Olha, Oswaldo, nossos cabelos brancos aqui, tem uns mais jovens ali, mas... Muito bem, meus queridos, vamos ao primeiro ponto, a primeira divisão da nossa lição, convicção espiritual. O que seria isto, né? O que é convicção espiritual e como nós podemos ter convicção espiritual. Primeiramente, aqui nós temos, no primeiro subponto, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem já leu esta passagem? Muitos crentes, né, conhecem bem Atos dos Apóstolos, o irmão Onofre dizendo, capítulo 16, quando Paulo, irmãos, ele tem uma nova fase ali no seu ministério, né? Ele tinha feito a sua primeira viagem missionária e ele retorna à base, que era em Antioquia, e depois ele resolve novamente fazer outra viagem. E a intenção inicial, se eu estou enganado, o irmão Felipe aqui, outros podem nos corrigir, a intenção inicial era visitar as igrejas pelas quais eles tinham passado, né? E assim eles fortalecerem os irmãos. Mas quando eles chegam ali na Ásia, o Espírito Santo impediu que eles evangelizassem, que eles proclamassem a palavra na Ásia, né? E aí, irmãos, o Espírito Santo foi levando Paulo, a sua equipe, né?
E quando chegou ali naquele ponto, o Espírito Santo nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. E havia ali o extremo, né? Eles chegam em Troade, e ali havia uma passagem marítima, tá certo? Que daria acesso a um outro continente. Eles estavam na Ásia, e o Senhor queria que eles fossem para a Europa. Olha aí, os evangelhos se expandindo, né? Crescendo. E aí Paulo, ele fica no aguardo, na expectativa, e o Espírito Santo se revela a ele através de um sonho à noite, em que ele vê um homem com trajes gregos, macedônios, e ali aquele homem diz esta palavra: passa a Macedônia, me ajuda. Ele entendeu que o Senhor estava chamando para eles anunciar o evangelho naquela outra parte do mundo. E aí eles atravessam, né? E chegam na primeira cidade da Europa, viu? Porque a gente aqui está no leste, né? Leste. Aliás, nós estamos no oeste, né? E a gente às vezes não tem essa noção. E eles estavam ainda na Ásia, tá certo? Mas quando eles atravessam aquele braço de mar, aquela parte do mar Mediterrâneo, eles chegam à Europa, e ali é um novo continente, né? E ali eles chegam na Grécia, tá certo? Na parte norte, que é Filipos. E, irmãos, ali eles começam a anunciar o evangelho. Todo mundo conhece a história do que aconteceu em Filipos, a gente não precisa aqui se demorar, né? É importante o contexto histórico para vocês entenderem o tema aqui da nossa lição, o assunto da nossa lição. Quando eles chegam naquela cidade, vou dizer aqui de forma resumida, eles procuram, porque Paulo ele tinha a seguinte, né, estratégia. Quando ele ia anunciar o evangelho numa nova cidade, o que ele fazia, irmãos? Qual era o primeiro lugar que ele procurava naquele lugar? Qual era a primeira instituição? Eles procuravam a sinagoga, né? Porque como havia muitos judeus dispersos pelo mundo desde o exílio babilônico, então surgiram muitas comunidades. Em cada lugar eles fundavam uma sinagoga, que era tipo um salão desses, né? Um templo assim, um lugar realmente de reunião. Não era o templo, porque o templo só havia um, que era em Jerusalém, viu? A gente precisa entender, né, essa questão. Então eles chegam ali e procuram uma sinagoga, mas em Filipos não havia uma sinagoga, né? E aí o que é que Paulo faz? Ele vai em busca de um lugar realmente assim, ermo, isolado, para ali orar. E eles encontram um espaço lá. E todas as vezes que ele passava caminho ali, ele cruzava, né? Passava por uma jovem. E esta jovem era uma pitonisa, era uma adivinha. E ela realmente dizia: olha, esses homens que vos anunciam aí o caminho de Deus, né, são servos do Deus Altíssimo. Ela sempre dizia uma palavra, e era uma palavra verdadeira, viu, pessoal? Ela não estava mentindo, né? Ela não estava mentindo. Só que Paulo foi ficando incomodado. Depois de muitas vezes, ele foi ficando incomodado com aquela presença. E ele sabia, discernia que era ali um espírito maligno na vida daquela jovem. E ele repreende, né? Manda sair aquele demônio de adivinhação, e então eles são, a partir deste momento, perseguidos, né? Porque os senhores daquela jovem, ela era duplamente escrava. Ela tinha os senhores humanos e tinha também o senhor das trevas por trás, operando na vida dela. E os senhores humanos, quando viram que ela tinha, né, perdido aquele dom, aquele talento de adivinhar e que lhes dava lucro, então eles levaram Paulo e Silas diante das autoridades. E olha só, irmãos, a acusação que eles fizeram contra Paulo e Silas foi que eles estavam perturbando a ordem, né? Olha, estes homens, esses judeus que chegaram em nossa cidade, eles estão perturbando a ordem, eles estão trazendo costumes que não nos é lícitos como cidadãos romanos praticar, né? E imediatamente ali aqueles homens carregaram Paulo, né? E já passaram a açoitá-los com varas. Paulo e Silas sofreram, irmão, uma grande violência naquele momento, porque eles foram açoitados, não foi com chicote, né? Não foi com cipózinho, não, era com varas, tá certo? Então eles ficaram muito machucados, muito maltratados. E também às vezes a gente diz assim, olha, naquele tempo
o chicoteamento de uma pessoa eram 39 chicotadas. A pessoa só podia levar 39 chicotadas, porque, né, na lei dizia, era costume deles dizer que uma pessoa tinha que levar uma quarentena de açoites menos um. Mas isto era dentro do contexto judaico. Na sinagoga também eles açoitavam as pessoas. Quando uma pessoa ela era acusada, né, de dizer alguma coisa herética, alguma coisa assim que estava fora da ortodoxia deles, então aquela pessoa levava uns açoites ali dentro da sinagoga. Mas o açoitamento, por exemplo, de Jesus também não foi por esta lei judaica, foi pela lei romana, ou seja, não havia limite, batia até cansar, né? Batiam até cansar e se revezavam, muitas vezes, aqueles que estavam aplicando os açoites. Mas Paulo e Silas foram açoitados com varas e ainda mais, irmãos, foram colocados no calabouço, ou seja, no cárcere interior. Era no subsolo, né? Era no subsolo. Eles ficaram, ainda colocaram os pés deles no tronco, tá certo? Então, Paulo, ele enfrentou esta situação ali em Filipos, tá certo? Para pregar o evangelho, né? Vamos lendo aqui para a gente poder fazer os comentários. Eu só quis contar esse contexto histórico para a gente entender, né, melhor. Então, a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo diz aqui, até no texto que nós lemos, né, irmãos? No versículo 2, ele diz: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como bem sabeis. Quando eles são libertos da prisão ali em Filipos, irmãos, eles vão, né, para a cidade seguinte ali da Grécia, que é Tessalônica. Agora vocês imaginem pregar o evangelho ainda todo cheio de dores, de feridas, de machucados, de hematomas. Pensei como foi pregar o evangelho nessas circunstâncias, né? Às vezes a gente está com uma dorzinha, não vou hoje para a igreja porque eu estou com essa enfermidade. Às vezes a gente faz, né, este drama. Paulo e Silas, os demais apóstolos, muitas vezes pregavam enfermos, muitas vezes pregavam o evangelho, né, depois de serem apedrejados, depois de serem chicoteados, depois de sofrerem grandes, realmente, violências, né, por parte tanto dos judeus quanto dos gentios. E ele chega ali a Tessalônica e ele anuncia o evangelho com mais ousadia ainda. Glória a Jesus, né? Chegaram ainda com mais sangue nos olhos, assim, para anunciar o evangelho, porque o inimigo, a intenção do diabo, irmãos, é realmente parar, através da perseguição. É uma das estratégias. O inimigo tem várias estratégias para parar o avanço da igreja, para deter, né, o avanço da igreja. Então, a perseguição foi a primeira arma. A gente vai ver isto na história da igreja, né? Se levantou a primeira perseguição sob Nero, ali no ano de 64, e ali Pedro e Paulo tiveram as suas vidas ceifadas naquele momento, né? E muitos outros morreram também nessa perseguição. É uma das estratégias do inimigo. A outra estratégia, que é muito mais perigosa, é quando ele tenta se infiltrar, né? É quando o inimigo tenta realmente fazer parceria. Não, nós todos aqui somos de Deus e tal, e esse é um perigo muito maior, porque ele entra de uma forma mais sutil, tá certo? Mas sempre a intenção é imobilizar, engessar a igreja. E nós precisamos saber que a igreja tem que avançar, tem que ir para frente, tem que, já conquistamos isso, né? Já está bom aqui. Paulo podia se dar por satisfeito. Não, rapaz, está bom, aqui de Filipos eu vou voltar para Antioquia, estava muito bom lá, estava muito tranquilo, lá tinha doutor, tinha profeta, estava uma bênção naquela igreja. Mas o que ele faz? Ele vai para a cidade seguinte. Lá em Tessalônica foi tranquilo, foi de boa.
Não, né? Novamente se levantou a perseguição, a oposição, e eles tiveram que sair correndo para a cidade seguinte, que era Bereia. Glória a Jesus, né? Então foi sob este fogo cruzado que o apóstolo Paulo anunciou. Então ele diz que foi com poder, né? Como disse o irmão Oswaldo aí. Como é, Oswaldo, que eles chegaram lá? Com mais virtude, com mais poder. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Irmãos, é importante entender que eles estavam na Grécia, né? A Grécia, assim como as demais nações, tinha a questão da idolatria, mas tinha um outro aspecto, a filosofia, né? Eles se achavam mais sábios. Os gregos, eles buscavam realmente a sabedoria. E Paulo estava chegando com uma nova doutrina, com um novo ensino. Isto causava aquele impacto, aquela estranheza naquelas pessoas que estavam ouvindo aquele ensino pela primeira vez, né? Então, precisamos entender isto. E Paulo se baseou também em quê, irmãos? Ele foi se basear na sua própria sabedoria? Não. Ele diz isto em várias de suas cartas, que ele não se utilizou da persuasão humana, da capacidade de convencimento, porque às vezes a gente acha que né? Rapaz, quanto mais assim eu sou sábio, mais conhecedor, quanto mais instruído, mais eu sei convencer as pessoas a aceitarem Jesus, a ingressarem na igreja. Não é por aí. Tá certo? É importante sim, né? É importante o conhecimento, é importante o estudo da teologia, não vamos desprezar, mas nós precisamos entender que quem convence e continua convencendo a pessoa, né, da sua situação espiritual, do seu estado espiritual, é quem? É o Espírito Santo. E por isso precisamos, como Paulo, pregar na virtude do Espírito de Deus. Tá certo? Então, ali em Tessalonicenses, também muitos se converteram, né? Muitos foram salvos, deixando a idolatria, né, irmãos? Porque a idolatria era realmente um grande mal que havia nas culturas de então. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Aqui mesmo no Brasil, irmão, nós temos o exemplo. Antes de 1910 já havia evangélico, né? Já havia igreja evangélica no Brasil. Mas o avanço era muito pequeno. Não quero com isso dizer que os nossos irmãos não têm o Espírito Santo, não tinham o Espírito Santo. Mas quando chegaram os missionários, né, com a mensagem pentecostal, revestidos do poder de Deus, o Senhor começou a operar milagres, né? O Espírito Santo batizando os crentes, renovando. Irmãos, foi uma explosão, né? Foi uma explosão de conversões, e a igreja, dentro de um século, avançou o que em 4 séculos anteriores não tinha avançado aqui neste país, nesta nação, né? Muitas vidas sendo salvas, e a mesma coisa aconteceu nos dias de Paulo. Por que havia tantas conversões? Porque eles chegavam, né, trazendo um evangelho de poder. O Senhor curava, o Senhor libertava vidas, e assim as pessoas eram convencidas de que realmente o evangelho é a verdade, era a verdade e é a verdade. E hoje, muitas vezes, nós estamos deixando, né, o fogo baixar. Não precisa disso tudo não, irmãos. Mas não é exagero, não é que estamos aqui defendendo exageros, como muitas igrejas estão fazendo por aí, né? Tentando atrair as pessoas com falsos milagres, ou fazendo campanha, venha que aqui você é curado, que aqui você é liberto. Não, essa não é a intenção da igreja. Mas à medida que a gente proclama o evangelho, cheios do Espírito Santo, as coisas acontecem naturalmente. O Senhor cura, o Senhor liberta, e as pessoas são convencidas de que estamos pregando a verdade. Mas quando você prega uma coisa todo, né, inseguro, desconfiado, irmão, ninguém vai dar atenção, ninguém vai dar crédito a isso não. Tá certo? Eu conheci uma história, ouvi uma história, né, que eu gosto sempre também de contar, de que vizinho a uma igreja
havia um circo, né? Montaram um circo vizinho a uma igreja. E as pessoas passavam na calçada da igreja e iam para o circo. E o pastor começou a ficar incomodado. E foi perguntar para o palhaço: rapaz, por que que eu, né, falo a verdade, prego a verdade, e as pessoas não me dão crédito? E você prega a mentira, fala a mentira lá, porque o palhaço, né, conta mentira, e as pessoas dão crédito e riem, vão para lá. Disse: pastor, talvez porque eu falo a mentira como se fosse verdade, e o senhor fala a verdade como se fosse mentira. Né? Ou seja, o pastor pregava sem ousadia, sem convicção. Isto não atraía, irmãos, as pessoas a ouvir o evangelho. Amém? Não estou exortando ninguém assim, né, de uma forma direta. Estou dizendo que nós precisamos continuar buscando o poder do Espírito Santo para pregar a mensagem que realmente penetra no coração. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou seja, corta dos dois lados, né? Uma espada, ela é muito mais eficaz do que isso, ela chega até o máximo de encontrar a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, né? Então esta é a palavra poderosa que nós pregamos. Agora precisamos pregar com ousadia, precisamos pregar com convicção, precisamos pregar com segurança para que esta palavra, ela convença, mova os corações que estão nos ouvindo. Confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, né, a sua fé não estava abalada. Sua fé não estava abalada. Os irmãos entenderam que eu falei aqui, contei a história de como eles chegaram em Tessalônica? Porque o foco hoje é Tessalônica, não é Filipos. Contei só assim o contexto, né, para que vocês entendessem como foi que eles chegaram ali na cidade de Tessalônica. Eles chegaram realmente com muitas dores, né, com muitas dores, mas eles continuaram confiantes em Deus, a fé deles não estava abalada. Ele se refere a perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam, né? Glória a Jesus. Ali, irmãos, era uma fé, né, verdadeira, firme. E poderiam estar se lamentando lá no cárcere. Rapaz, tem até um hino que o pessoal criou aí. Silas, Paulo, eu estou sentindo dores, né, e tal. Aquilo ali, irmãos, não dê crédito naquilo não, né? A gente ouve porque realmente, assim, é até bonito a forma como é organizada, a composição, mas não é verdade, né? É só uma conjectura. E às vezes as pessoas terminam acreditando na conjectura, né, e esquecendo da verdade bíblica. Silas não estava lá se lamuriando das varadas que havia levado, né, gente? Ele cantava, Paulo orava, eles se alternavam e os presos ouviam, irmãos. Os presos ficavam escutando. A virtude do céu, ela é disciplina sempre. A palavra, ela é disciplina sempre. Sim, com certeza. Por isso que o mestre preparou os discípulos e aqueles homens para interrecalar-se e fazer o evangelho como imeteia lá, para ser certo. Jesus não deixou, não iludiu, né? O Senhor, ele realmente preparou, como disse o irmão Oswaldo. Olha, vocês vão enfrentar perseguições. E até vai acontecer de matarem vocês achando que estão prestando um serviço a Deus. Glória a Jesus, né? Então, Paulo, irmãos, e Silas, eles estavam ali com a fé inabalada, firmes, convictos. Glória a Jesus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. Só uma coisa podia deter Paulo e Silas, era a morte, né? Glória a Jesus. Mas a vida deles estava nas mãos do Senhor e eles só partiriam no momento que o Senhor permitisse. Nessa perspectiva, somos encorajados a não esmorecer.
na pregação, a não esmorecer, aliás, deixa eu ler aqui de novo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Glória a Jesus. Nós, seguindo este exemplo, este modelo do apóstolo, nós precisamos também, irmãos, continuar determinados a pregar o Evangelho, tá certo? Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, né, realmente assim, as pessoas defendem tanta coisa boba, tola, aí vão para a internet, né, e divulgam as suas ideias, as suas ideologias, que a gente até diz assim, eu estou com vergonha alheia, porque essa pessoa está falando essas bobagens, defendendo essas coisas sem fundamento, né? Mas, às vezes, nós estamos com vergonha de proclamar o Evangelho, que é a verdade, que é o poder de Deus que pode transformar vidas, que pode libertar vidas. E isso é muito contraditório. E aqui o incentivo do nosso comentarista é que nós não podemos desfalecer, não devemos. A igreja precisa continuar saindo, né, das quatro paredes e pregando o Evangelho, não só nas campanhas, porque ninguém prega o Evangelho só, né, de forma assim oficial, é no dia a dia, é quando a gente muitas vezes está ali ao lado de uma pessoa que precisa de uma palavra e precisamos pedir a Deus esse discernimento. Senhor, né, que o Senhor me faça saber, conhecer o que é que a pessoa está precisando, a necessidade desta pessoa nesse momento, de uma palavra, aquela pessoa pode estar tão desesperada, e nós estamos ali com a solução, nós estamos com o Evangelho que salva, que liberta, né? E nos recusamos. Uma certa pessoa uma vez me disse, rapaz, eu faço uma viagem, né? Naquela época a gente viajava muito de ônibus, mas eu vou calado o tempo inteiro. Ele disse, né, numa certa assim, eu acho até que foi no sentido de um orgulho. Rapaz, eu não falo com ninguém, eu não troco palavras com ninguém. Vou calado e volto calado. Mas você passa 3 dias, daqui 3 dias para São Paulo, ou vinha de lá para cá, sentado ao lado de uma pessoa, fala sobre clima, fala sobre a viagem, fala sobre tudo e não fala sobre Jesus, pessoal. E não fala sobre a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos ser mais ousados e assim o Senhor vai nos dar graça para a gente realmente levar o Evangelho a outras pessoas. Fidelidade na pregação. Irmãos, eu não vou nem ler este ponto, né? Aqui, mas vou rapidamente comentar. É uma continuação. Somente que a gente tem que acrescentar é que Paulo, ele diz isto claramente, que o Evangelho, né, o ensinamento dele não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, tá certo? Ele não se apropriou, né, da mensagem para enganar, para iludir, tá certo? As pessoas naqueles dias. Irmão, sabia que às vezes a gente prega o Evangelho assim, usando umas iscas, né? Usando umas iscas para ganhar aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa vem como peixinho, né? Pega a isca e vai embora. E vai embora, né? Olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai ajeitar seu casamento, né? Jesus vai ajeitar, vai fazer isso, vai te dar um emprego, vai abrir portas. Muitas igrejas estão grandes e cheias pregando isso, viu, gente? Pregando, né, realmente bênçãos materiais. E as pessoas, elas são, né, motivadas pela sua ganância, pela sua cobiça, pelo seu desejo de enriquecimento, né, de prosperidade, de estabilidade, e elas vêm nesse intuito, tá certo? Então são pessoas que quando vem a prova, como diz lá a parábola do semeador, né, a semente caída em quê? Entre pedras, né, entre pedras, não tem raiz profunda. Quando vem a prova, quando vem a perseguição, esta pessoa, ela morre, ela se desvanece, né, irmãos? Porque ela não tem raiz profunda. E aí nós precisamos, quer dizer que agora vamos pregar igual João Batista, raça de víboras, né? Não, também não é por aí.
né? A gente precisa pregar o evangelho, irmão, sem engano, sem ludibriar as pessoas, sem tentar fazer com que a pessoa pense que ela está entrando num clube assim, né? De pessoas prósperas, de pessoas... Não, não é por aí. Não podemos iludir. Graças a Deus que nós no Brasil estamos vivendo um momento assim, né? Vivemos um tempo de estabilidade. Nós temos a liberdade de cultuar, nós temos realmente a liberdade de ter templos, tá certo? De falar livremente, né? Mas, irmãos, esta mesma igreja que aqui no Brasil vive este tempo de bonança, de paz, de liberdade, é a igreja que em outros países não podem, irmão, declarar sua fé. Cristãos que não podem dizer, né, a sua declaração, a afirmação de fé. Não pode, tá certo? São pessoas que são perseguidas, são pessoas que são realmente tirados os seus direitos. Então nós precisamos entender, é a mesma igreja. Pode ser que se inverta a coisa, pode ser que a perseguição saia de lá e venha para cá, né? E aí você vai continuar crente? Será que eu vou continuar crente? Será que nós vamos continuar vindo assim, né, de peito aberto para a igreja, mesmo sendo perseguido? Não sei, irmãos, mas nós precisamos entender, né, que o evangelho, na sua essência, ele realmente é para a transformação, para a libertação do homem, para a salvação e a garantia da vida eterna. As coisas materiais podem ser que dê certo ou não, mas aquilo que é essencial, isto não muda de lugar para lugar. E como hoje nós estamos vendo, né? Quantos estão pregando o evangelho aí como se fosse um negócio. E de fato, irmãos, a pregação virou um negócio. Não é verdade? A pregação virou um negócio. Tem gente vivendo... A pandemia só pediu um teste, né? Pronto. Boa. Muito boa. Eu conheci um dia desse, eu fui na oficina ali, para ver um serviço no meu carro, encontrei um dos trabalhadores lá da oficina, e eu perguntei, aí, tá na igreja e tal, tá firme? Rapaz, eu ainda não voltei, desde a pandemia. Eu disse, rapaz, não acredito não. E ele ainda me contou um milagre que Jesus fez na vida dele, da esposa dele. Uma cura, né? Que ele saiu nas igrejas pedindo oração. Jesus fez a obra, né? Era um câncer, irmãos, um negócio assim bem grave mesmo. E ele disse, olha, minha esposa tá boa, tá com saúde, graças a Deus. Irmão, por que você não voltou para contar o testemunho, para contar a bênção, né? E eles, eu estou assim. Então nós realmente, né, vemos como muitas pessoas, mediante as circunstâncias, elas mudam a sua posição, a sua convicção, né? A sua, realmente, o seu compromisso com Deus, tá certo? E aí, voltando ao ponto da pregação, a pregação hoje, para muitas pessoas, é um meio de vida, Muitos, não quero aqui condenar todos, né, mas muitos desses pregadores itinerantes, eles fizeram disso o seu ramo, a sua atividade financeira. E é assim, gente, olha, virou um comércio, virou um mercantilismo, tá certo? A gente vai fazer uma festa, contrata um pregador, você contrata um pregador, você prepara ali um cachê que é 3, 4, 5 mil, né? E aí a igreja fica o quê? Bom, a gente contratou, ele vai entregar o produto no dia que a gente realmente quer, né? No dia do evento, né? E ele chega, a mensagem é um produto, tá certo? Ele tem que entregar aquele produto porque ele foi contratado para isso. Se ele é um bom profissional, ele tem que entregar o produto, né, de qualidade. O povo tem que saltar, o povo tem que, né, gritar, o povo tem que, né, bater palmas, tá certo? Tenhamos cuidado. E a igreja é que alimenta esse sistema. Se a gente parasse, né, irmão? Vamos chamar aqui o irmão Felipe, é de casa, prega tão bem, né? Por que ele não pode ministrar aqui para nós? Eu não estou dizendo, irmãos, que com isso a gente não possa ter pessoas que Deus usa nesta obra, né?
e que pregam o evangelho, que são sinceros, que não cobram coisas exorbitantes. Eu acho até justo, a Bíblia diz que o obreiro é digno, né, do seu salário, então a pessoa ali teve aquela dedicação, mas tem coisas absurdas, irmão, de cachês altíssimos, né? O pior para mim é o cantor, porque o cantor... Hã? O indivíduo trabalha tão bem na vida desses pregadores que vendem a palavra, que ilude muito crente. Ele trabalha de uma forma tão grande. Será que eles pregariam assim, depois levam umas varadas assim na cidade anterior? Esses pessoal de teatro aí, eu cheguei em uma certa congregação que fui pregar lá, tinha uma pessoa lá orando, parecia um cabo de baladeiro, as calças compridas, bem finas, as pernas finas, calça comprida colada, com o cabelo bem que assim, estava fazendo a oração e a liderança da igreja de joelho. Ah, meu Jesus. Bom, tem muitas coisas estranhas, né, irmãos, acontecendo. Amém? Entendido a convicção espiritual? Precisamos ter, né? Esta convicção, esta base espiritual. Eu acho até que ela é, irmãos, a mais importante, né? A base espiritual, embora que as outras também sejam necessárias, mas ninguém parte, né, para as outras questões sem esta questão essencial aqui, que é a convicção espiritual. Convicção moral, retidão nas ações. Aqui também vai pegar muita gente, né? Muita gente que anda pregando o evangelho aí de qualquer jeito, tá certo? Que anda aí com a vida toda desmantelada aí, sendo pregador, sendo pastor, né? A gordura das ovelhas. Ora, não. Retidão nas ações. Você sabe que a palavra retidão, a Bíblia fala várias vezes, né? Na palavra retidão. Retidão é justiça, né? Também é um sinônimo de justiça. Aquilo que é justo, aquilo que é equilibrado, aquilo que é reto, né? Aquilo que não tem desvios. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Moral, a gente sabe que está relativo aos valores, aos costumes, né? Então nós precisamos entender que a salvação, ela transforma o homem no seu aspecto moral. E aí Paulo diz muito bem, né? Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, deixar a mentira e falar a verdade, né? Ou seja, a mentira era uma prática, era um hábito do velho homem, da nossa velha criatura, da velha natureza. Isso. E depois, deixar o furto, aquele que roubava, não roube mais, né? Antes trabalhe com as próprias mãos para ter como socorrer aqueles que necessitam. O que mais? Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então, isto é a questão moral, né? O evangelho, ele não é só uma transformação interior. Agora eu estou me sentindo leve, agora eu estou me sentindo bem, agora eu estou falando em línguas. Não, irmãos. O evangelho, ele realmente é um efeito dominó que causa na vida do ser humano, né? Vai desbancando as coisas nos seus diversos aspectos da vida humana. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Cuidado, às vezes o discurso é muito bonito, né? Porque ninguém chega aqui, irmão, pregando, você pode mentir que está tudo bem. Não, ninguém vai, né? Mas muitas vezes a pessoa ensina de um jeito, mas não pratica, não vive. E é isto o grande problema. Paulo, no entanto, ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Você tem ousadia para dizer isso para os seus filhos? Meu filho, se você me imitar, já está de bom tamanho. Você já vai ser realmente um bom servo de Cristo, né? E Paulo tinha esta ousadia, porque, irmãos, nós vamos ver que Paulo, ele praticava, né, o autoexame, que realmente ele tanto recomenda nas Escrituras, nas suas
epístolas. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Vocês sabiam que Paulo abriu mão do direito dele de ter um salário da igreja? Vocês sabiam? Ele diz isso claramente na carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Qual é a primeiro? Ele abriu mão, irmãos, desse direito. Como apóstolo, ele podia, exigir que as igrejas o sustentassem, lhe dessem um salário, lhe remunerassem pelo seu trabalho. E olha que ele não trabalhava pouco, Mas como era que Paulo se sustentava? Porque é assim, gente, nós precisamos entender que a matéria, o corpo físico, ele precisa do sustento. E o sustento vem do dinheiro, vem do alimento que a gente compra. E como era que Paulo se sustentava? Tá certo? Não caía do céu, não vinha corvo deixar, como trazia para Elias, naquela circunstância, não. Ele tinha que trabalhar com as próprias mãos, tá certo? Então, Paulo, ele não fazia como fez certo apóstolo aí dos dias atuais na televisão. Irmão, estou passando por uma luta, uma perseguição, eu preciso de tantas pessoas com R$1.000. Nunca Paulo fez isto, Ele, como diz no provérbio dos antigos, ninguém podia pegar na munheca de Paulo. Ele aí, aqui nos explorou, ele aqui, quando Paulo pedia ofertas, tá certo? Ele pedia para os cristãos necessitados, como a campanha que ele promoveu, para os irmãos da Judéia, as igrejas gentílicas ajudarem os irmãos da Judéia, porque estava realmente havendo uma grande fome. Houve uma época que houve uma grande fome, uma seca ali na Judéia, e os irmãos estavam padecendo necessidade. Mas ele mesmo abriu mão. Então ele não fazia esse tipo de apelo emocional para que as pessoas o ajudassem. Ele andava do que dava certo, irmão? Ele andava ele andava a pé, andava de jumento, andava a cavalo, andava de carroça, andava de navio, mas ele realmente não procurava depender, certo, de ninguém. Mas isso era errado? Nós vamos ver mais à frente que não, é necessário, é apropriado que haja um sustento, mas era Paulo, irmãos, que fazia isto, tá certo? Então ele diz aqui que ele fazia isto para não sobrecarregar os irmãos, Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Cuidado com bajulação. Tem tanta gente bajulando pastor, para ter cargo, para ter posição. Meu anjo, meu santo. Irmão, isso não é coisa de crente, não. Essa falsidade, É igual aquele programa do Coxinha, daquela coisa, na frente da pessoa, tece elogios, você é uma autarquia. Não é esse tipo de coisa, não é do cristão, Não deve ser a linguagem típica do cristão, porque quem bajula mente, está bajulando ali na frente, para obter, alguma vantagem, mas, na verdade, não pensa tudo aquilo da pessoa. Desculpa, eu tenho que interromper. Desculpa demais. É 90% de tanta desculpa. Meu irmão. E a gente vê isso muito na igreja, dentro do ministério, Tá certo? Seja sincero, aprecie o que a pessoa tem, de talentos, de qualidades, mas não passe a usar de uma linguagem, tá certo? Bajuladora, para que você não incorra num pecado. É um pecado realmente, tá certo? É um dos pecados da língua. A mentira, a bajulação, irmãos? E outras formas, tá certo? É um pecado da língua. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. O que isso tem a ver com convicção moral? Nós não podemos ser igual ao mundo, gente. Isso é convicção realmente de valores. Nós não podemos ser igual ao mundo que usa de artifícios, para se promover, puxar o tapete dos outros, fazer mil uma coisa para ficar em primeiro lugar, para ficar em evidência.
reputação ilibada. Você já tinha ouvido essa palavra? Todo mundo já ouviu, né? Fulano de tal ali tem uma reputação ilibada. Nome bonito, né? Que palavra difícil. Mas o que quer dizer? Reputação é a fama da pessoa, né? São seus qualitativos, as pessoas, fulano de tal é assim, fulano de tal é bom, fulano de tal é honesto, né? Isso é a fama. Ou, pelo contrário, pode ser a má fama, né? Reputação pode ser. Mas quem tem a reputação ilibada é uma pessoa realmente de grandes qualidades morais. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Será que ele facilitou aqui quando botou outra? Idoneidade moral, né? Então, a idoneidade moral é realmente assim, irmãos, é a mesma coisa de ser uma pessoa de características, de qualidades, de atributos, né? Bons, positivos, tá certo? Que não tem de que ser acusado de nada, né? Isto é ter idoneidade moral. A palavra idoneidade vem de idôneo. Idôneo é aquela pessoa ou alguma coisa que é apropriado, né? Que tem condições para desempenhar certos cargos. Por exemplo, quando você passa num concurso, você é investigado para saber se você tem idoneidade realmente na sua vida, idoneidade moral. Ou seja, se você não tem lá nas delegacias, né? Você não tem nada que conste algo contra você. Então, você recebe o nada consta, você tem que tirar a sua folha corrida, né? Ali o seu nada consta, e aí você é admitido, né? É admitido. Se você tiver ali algum BO, crente não pode ter BO, viu, gente? Crente não pode ter BO. Glória a Jesus. Crente tem que ter uma reputação ilibada. Ah, irmão, mas antes eu tinha. Sim, aí vamos dizer o que Paulo diz, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus já te perdoou. A partir de agora você tem assim, uma nova chance de fazer um caminho reto, né? O caminho do ímpio é assim, né, irmão? Todo cheio de curvas. O caminho do crente é reto. Peça ao Senhor para firmar os seus artelhos, né? Para não ficar mancando no caminho, né? Num canto, no outro, ora na igreja, ora no mundo. Esteja sempre, irmãos, na sua posição de servo de Deus. Não siga as conveniências, né? Muitas vezes a gente faz aquilo que é conveniente, mas devemos sempre buscar fazer o que é certo, né? Independente se a gente vai ter vantagens ou não, se a gente vai realmente ser reconhecido ou não. Lá no Salmo 15, né? Quem habitará no teu santuário, Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, né? Que não entrega sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, mesmo com prejuízo, mesmo com dano seu. Glória a Jesus, é assim que devemos nos portar, né? Quantas vezes a gente sai do ambiente de trabalho, é transferido para outro, e as pessoas se referem a nós de uma forma negativa. Olha, aquele ali fazia isso, fazia aquilo, né? Chegava atrasado, enrolava, mentia, né? Matou a mãe, matou o pai, disse que faltou trabalho, dizendo coisas que realmente não eram fatos, e nós precisamos deixar um bom testemunho por onde a gente passa, né? Aqui passou um servo de Deus, aqui passou uma pessoa de Deus, aqui passou uma pessoa boa, um bom profissional, e aí, irmãos, o nome do Senhor, ele é glorificado através da nossa vida, glória a Jesus. Então, veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma, né? Esse é um grande perigo, tá certo, na vida de um servo de Deus. Buscar, né, honra, buscar elogios para si mesmo, tá certo? Às vezes até se engana com aquele versículo, né? Os humilhados serão exaltados. Ah, irmão, então se eu fui humilhado, eu vou ser exaltado. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Aquele que humilha a si mesmo, aquele que se humilha, esses sim serão exaltados.
O fariseu chegou lá no templo, como na parábola que o Senhor falou, né? Ei, Senhor, olha aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele estava se exaltando. E o publicano, que realmente, né, era uma pessoa mal vista na sociedade, mas ele orou de forma humilde. Pai, eu sou um homem pecador, e começou a dizer ali os seus deméritos, não os seus méritos, né? E ele começou, não tinha coragem nem sequer de levantar os olhos aos céus, e batia no peito e dizia, miserável homem que sou. E o Senhor Jesus disse, quem voltou para casa justificado? Aleluia. Foi o publicano ou foi o fariseu? Todos tiveram que admitir que foi o publicano, né, irmãos? Porque quem se humilha nessa situação diante de Deus, reconhecendo a sua inferioridade, a sua necessidade, né, os seus erros, o Senhor tem misericórdia desses e realmente exalta, no sentido, né, de você agora vai andar de carro novo, né, você agora vai sentar aqui ao lado do pastor. Não é essa exaltação aí também não, viu, gente? É a sua aceitação diante de Deus, né? Deus te aceita. A conclusão, aliás, ele não procurava obter vantagem. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se em quem, pessoal? Aquele que se glorie-se em quem? No Senhor. Nós somos vasos de barro e a excelência do poder é de Deus que habita em nós. Glória a Jesus. A conclusão é clara, os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus, a Ele seja glória na igreja, em Cristo, para sempre. Amém. Vida irrepreensível. Eu acho tão forte essa palavra, irrepreensível. Rapaz, eu sou irrepreensível. Será que alguém tem coragem de dizer, né? O que é uma pessoa irrepreensível? Um adjetivo que quer dizer que não merece, né? Que não é passível de ser repreendido, de ser realmente censurado. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura. Leia aí comigo, irmão, na sua revista. A postura de Paulo era o quê? 3 coisas: santa, justa e irrepreensível. É muito interessante aqui, eu achei maravilhoso, né? A forma como o nosso comentarista, ele interpreta isso. Essas designações, esses adjetivos ou qualidades implicam em obediência nas questões morais. Ou seja, quando ele diz santa, minha conduta foi santa, ou seja, ele obedecia a Deus nas questões morais, né? Atitude de retidão exemplar se refere ao seu adjetivo de vida justa, de conduta justa. E por último, conduta sem motivo de reprovação, ou seja, irrepreensível. Denotam o padrão de comportamento para com Deus, aí mais uma vez, né? Santa é o comportamento para com Deus, tá certo? É a forma como Deus nos deseja ver, como santos. Glória a Jesus. Ele declara que nós somos santos, né? Agora nós precisamos viver realmente em santificação, em santidade, para que Ele assim confirme. Glória a Jesus. O que mais? Para com os homens significa a justiça. Irmãos, nós precisamos entender o que é justiça, né? Muitas vezes o pastor até tem nos ensinado. A gente fala em justiça, rapaz, eu quero que aquele que fez algo contra mim pague, que a justiça seja feita. Mas não é justiça que a palavra de Deus nos diz, não é nesse sentido. Essa é vingança, né? Muitas vezes é vingança. O que a palavra de Deus nos quer ensinar como justiça é retidão, é você tratar com bondade, é você amar o seu próximo, é você não denegrir, vou até usar a palavra que hoje está sendo condenada, né? Denegrir, ou falar mal de alguém, né? Macular a honra de uma pessoa, isso é justiça, gente. O cristão, se ele praticar, se ele buscar viver desta forma, ele está sendo um justo, ele está vivendo em justiça. E a justiça, ela é horizontal, ou seja, de pessoa para pessoa, né? E por último, ele estava também na sua conduta
para consigo mesmo. E aí, gente, entra uma questão do autoexame. A gente sempre na ceia, a gente lê aquele texto, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para em seguida comer do pão e beber do vinho. Que come indignamente, o que acontece? Se torna culpado, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir, não diferenciar, né, o corpo do Senhor, ou não distinguir aquilo que é santo daquilo que é profano. E então Paulo, ele fazia esta prática, né, de autoexaminar. A gente gosta muito de examinar os outros, né? Rapaz, eu acho que aquele irmão não está muito crente, não. Mas será que a gente está, quando está ouvindo uma palavra, será que a gente põe aquela palavra assim, em análise da nossa própria vida? É importante que a gente pense assim. Mas será que eu estou praticando isso? Mesmo que você, né, não viva praticando o que é errado, mas a gente tem que ver as nossas motivações, porque muitas vezes estamos fazendo o certo pela motivação errada. E precisamos fazer o certo pela motivação correta, certa, né? E isso é importante a gente entender. Mas você vai dizer algum crente está aqui, falando de outros ministérios, daqui da nossa igreja, que ele está aqui dentro com ações erradas e que não pode estar nem na liderança e tá. Aí ele vai dizer que você é crente, quer ser crente demais, é um santarrão. Mas Paulo... Mas nós precisamos, viu, irmão Oswaldo, sempre estar buscando na nossa própria vida, na nossa consciência, né, se nós estamos realmente, de fato, vivendo, né, as verdades bíblicas, né, estamos praticando a lei, a palavra de Deus em nossas vidas, tá certo? Precisamos examinar. A esposa é testemunha, tanto lá eu estou rodando dentro da igreja, dentro de casa, dentro do quarto, da sala, na cozinha, Jesus misericórdia na minha vida, eu começo a ver coisas... Amém. Esse o procedimento. Para ver se é eu que estou errado. Agora, quem está praticando, ele que vai ter. Aí ele vai prestar de contas da vida dele, né? E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. A maledicência, olha, gente, pense no mal perigoso. A maledicência. O irmão chega, pai, o que tu acha disso assim, assim? O que é que tu diz? Irmão, ali vai ser destilado o veneno, com certeza, né? Irmão, negócio ali, não sei o quê. A gente precisa vigiar. Irmão, a gente não pode mais falar do que é errado? Claro, condenar aquilo que é errado, né? Mas a gente tem um limite que a gente não pode estar cruzando, tá certo? Porque isto pode se tornar realmente assim um mal em nossas vidas. Tem gente que está habituada, irmão, a essa prática da maledicência. O que é maledicência? É falar mal, certo? É falar mal, né? Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não esteja sempre, né, nessa prática e vigiando, irmão. Não, irmão, tá certo, vamos orar, né? Vamos ter cuidado. Por quê? Quando a pessoa fala mal de alguém para você, ela também fala mal de você para alguém. Não é assim? Sempre acontece isso, né, gente? Então precisamos tomar cuidado. E é muito fácil, viu? No meio da igreja haver maledicência. Eu procuro, né, assim, ter cuidado também, irmão, porque a vontade da gente é de falar, é de estar espezinhando a vida dos outros, né? Uma coisa que eu acho, quando alguém diz a coisa que você já como Deus quer, não é eu que está falando mal do irmão, tem que orar para o irmão para Deus nos libertar. Não para para o irmão. Não é, viu, irmão? Não é que também não deve haver repreensão. Deve sim. Né? Aquilo que está errado deve ser dito, deve ser apontado, mas a gente tem que ter realmente essa vigilância. E outra coisa, você foi constituído juiz sobre aquela causa, né? Ou você está se auto-intitulando juiz daquela causa? Se não me compete, se não é da minha alçada, então, mas se eu sou aquele que é responsável por julgar, por analisar, então eu não posso também me omitir, né, nessa situação, em determinadas situações, tá certo? Irmãos, e por último, assim, eu queria trazer um exemplo que não está aqui na revista, de uma pessoa de reputação ilibada nas Escrituras, que é o profeta Daniel. Vocês sabem que Daniel foi lançado onde? Na cova.
dos leões, foi lançado aos leões famintos ali para ser devorados. Os inimigos, né, ali procuraram de todas as formas algo na vida de Daniel. Meu irmão, eu gosto muito assim, rapaz, mas aqueles homens fizeram uma varredura na vida de Daniel. Rapaz, vamos ver se ele aqui não tem alguma coisa aqui nas crônicas aqui dos reis, porque Daniel ele já tinha atravessado ali vários impérios, né? Ele tinha sido levado no Império Babilônico, já tinha passado para o Império Medo-Persa, né? Pelo menos, aliás, 2 impérios. E ele realmente poderia ter alguma coisa na história, porque se contava as histórias, né? Ali se escrevia, tinha os cronistas, e foram procurar, fizeram uma varredura para ver se encontrava alguma contradição, alguma incoerência, alguma inconsistência na vida de Daniel. Vamos procurar na família, vamos ver se tem aí alguma coisa no casamento dele, se ele era casado. Vou até aqui pedir essa licença poética, né? Vamos só fazer essa conjectura, né? Vamos analisar. Não tinha, irmão, não encontraram nada. O imposto de renda dele, rapaz, declarou tudo, tem todas as coisas. Tem uma casa aqui que tem um janelão, assim, tá na declaração, né? Então tinha tudo ali, não encontraram nada. Foi preciso criar uma lei exclusiva para incriminar Daniel. Olha aí, gente, que coisa terrível, né? Vamos fazer o seguinte, ele adora um Deus aí, diferente dos nossos, então vamos criar aqui um projeto de lei que diz o seguinte, né? Quem durante 30 dias fizer qualquer oração ou petição a qualquer homem ou Deus, este será lançado na cova dos leões. E aí foi o jeito, irmão, fazer essa lei, enganar o rei, né, iludir o rei. Rapaz, rei, tu vai ser honrado demais, faz essa lei que vai ser... E o rei caiu no canto da sereia, né, e fez a lei só para poder incriminar Daniel. E nós, será que nós passaríamos pela varredura, hein? Só para um homem. Foi a lei para o império todo para pegar um homem, né? Glória a Jesus. Irmãos, o último ponto. Felipe, não tem jeito não. Tem que esticar essa aula. Convicção social. Não dou a palavra não, irmão. Brincando. Ninguém convence ninguém. Não é você que salva ninguém. É Deus. Mas através de você. Sim, sim. É claro. Deus nos usa como seus instrumentos. Isso. Invalida, de certa forma, né? Irmãos, e por último, convicção social, bem-estar comum. Essa palavra, bem-estar, né? Até assim, a gente procura aqui entender mais o que ele quis se expressar, mas, de uma forma em geral, irmãos, ele está querendo nos dizer que o Evangelho, ele não só trabalha, não só muda a parte espiritual do homem, mas ele também vem trazer o bem-estar físico, né? Ele vem também trazer uma melhoria em geral na vida da pessoa. Bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho e não só proclamar o Evangelho, mas ele coloca e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Irmão, eu tenho certeza que muita gente aqui, antes de ser crente, tinha uma vida miserável. Alguns até tinham uma boa condição social, mas depois que aceitou a Jesus, muita coisa melhorou. Muita coisa, né, mudou na sua própria condição financeira, né? Eu vejo assim, muitas pessoas que estão na igreja, Deus vai abençoando, né? Vai ali servindo ao Senhor, vai trabalhando com honestidade e as coisas começam a dar certo. É claro que há momentos de tribulação, há momentos de falta, de perda, né? Mas também, no geral, a gente vê esse progresso. Porque, primeiramente, a gente deixa os vícios, né? O vício era como um ralo de dinheiro. Toda vez que você comprava um cigarro, você comprava uma droga, como eu vejo, às vezes vou no supermercado num domingo, assim, depois da escola dominical para comprar alguma coisa para o almoço, está lá pessoas comprando, jovens comprando litros, né, caros, muitas vezes, de certas bebidas alcoólicas. Aquilo ali é uma forma do seu dinheiro desaparecer, e pelo ralo, né?
Então, você já não usa para essas finalidades. Dá o seu dízimo, né? Isto não empobrece ninguém, tá certo? E contribui, né? E Deus muitas vezes permite que sobre ou que chegue o suficiente para você viver bem, né? Isto é uma consequência natural. Irmãos, não é que Deus queira que a gente viva na miséria, não existe isso. Não existe isso, né? Deus quer o nosso bem, o bem de uma forma em geral, tá certo? Tanto espiritual quanto material. Agora, não podemos usar isso como a bandeira principal, que é o que muita gente faz por aí, né? Usa isto como a bandeira do Evangelho. O Evangelho está lá. Em vez de uma cruz, vamos imaginar uma bandeira, né? Tem um cifrão, aquele do dinheiro, né? Aquele S cortado assim por 2 traços, tá certo? Esse é o Evangelho que muita gente prega. O Evangelho não pode ter esta frente, né? De atração para as pessoas, tá certo? Mas que é natural, sim, uma melhoria, um progresso, a menos que a pessoa, irmão, faça as coisas, né, de forma precipitada, se endivide, procure comprar coisas que não pode pagar, aí sim, aí não tem jeito, né? Vai viver no aperto, vai viver na dificuldade. Mas se adequar ao seu padrão de vida, Deus vai abençoando. Então, Paulo, ele não se preocupava com os irmãos. Olha, ele diz coisas fortes aqui. Ele não se preocupava com os irmãos só assim, ter uma igreja cheia, né? Em ver muita gente na igreja, muita gente reunida. Não. Ele tinha um apego emocional, afetivo. Ele diz, por exemplo, né, irmãos, aqui no versículo 7 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos, ou seja, como a mãe. Uma mãe, ele era como uma mãe, ele se preocupava com as pessoas, ele tinha aquele cuidado. Neste mesmo capítulo, ele fala que ele agia como se fosse um pai, né? Então, ele tinha essa afetividade, esse cuidado, tá certo? Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. Agora, só lembrando, irmão, a esquerda, né? Falando aqui de política, rapidamente, sem querer com isso criar polêmicas, né? A esquerda, essas ideologias, elas, como diz, elas sequestraram a pauta social. E é só eles que estão preocupados com os pobres, só eles que querem fazer, né, benefício, beneficência aos pobres. Na verdade, não. A igreja já vem cuidando dos necessitados, dos pobres, há muito tempo, irmãos. Os hospitais, as escolas surgiram pelas igrejas, através da cristandade, do cristianismo, né? Aqui mesmo, só pegar o exemplo dos católicos. Quando eles chegaram aqui no Brasil, trouxeram quem? Os jesuítas. Criaram as escolas, né? As Santas Casas é uma iniciativa cristã, mesmo que seja dos protestantes, dos evangélicos, mas é uma iniciativa cristã. Então, não são eles que são os detentores, né, dessa pauta de cuidar dos necessitados, de cuidar dos pobres. Os leprosários foram iniciativa das igrejas, tá certo? Então, nós precisamos entender isto. E esse cuidado, né, social, ele deve também ser uma das convicções da igreja. A igreja não pode abandonar isto. Tem que continuar, né, cuidando. Eu vejo esse trabalho do Bom Samaritano. É um trabalho lindo, gente, né? Eu já até falei disso lá para uma professora dessa linha de esquerda, né? E eu até disse, olha, nós temos um trabalho social lá na igreja. Os irmãos saem na madrugada levando alimento, levando material de higiene, levando ali uma palavra para essas pessoas. Que coisa gloriosa, né? Quem que vai aí desses esquerdistas, dessas pessoas, vão se preocupar em atender essas pessoas necessitadas, né? Então nós precisamos realmente entender isso. Dedicação altruísta, já tocou? Vai, já tocar, por 2 minutos, né? Dedicação altruísta. Eu calculei errado, viu, pessoal? Altruísmo quer dizer o quê? Colocar os seus interesses na frente dos outros. É isso, altruísmo? Não, é o contrário, né, Johnny? É exatamente colocar os interesses dos outros à frente do seu. E Paulo fez isso, irmão. Quando ele abriu mão do seu salário, por quê? Ele abriu mão do seu salário? Porque ele queria, como recompensa, poder anunciar o evangelho de graça, né? E não ser pesado a ninguém.
tá certo? Aqui a gente só precisa acrescentar que os pastores, aqueles que se dedicam ao ministério, é bíblico que eles têm um salário. Paulo fez isso de livre e espontânea vontade. Como ele abriu mão do casamento, não quis casar para poder, né, ter dedicação exclusiva e várias outras coisas que ele fez na sua vida. Amém? Então, reforçando, quais são as 3 convicções que nós precisamos ter? Ou os 3 aspectos: convicção espiritual, moral e social. A igreja continua, né, com essas bandeiras, e assim nós estaremos, irmãos, confrontando o espírito da Babilônia, tá certo? Que vem, né, em oposição a tudo que nós ensinamos. Que Deus abençoe. Está encerrada aqui a minha participação. Passo para o irmão Irlanda, que vai fazer o encerramento. E vou tomar essa água de coco que o irmão Oswaldo trouxe aqui. Só traz para os professores. A benção. Brincando, Oswaldo.